Oi, igreja, boa noite. Vocês estão bem? Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou ministrado. Eu estava aqui ouvindo esses últimos louvores e o testemunho da Aline, o exemplo que ela deu, das pessoas de fé e as dificuldades que passaram. E os últimos louvores falaram muito ao meu coração. E o que o Vitor também citou aqui, como nós podemos ter saudade de quem nós nunca vimos. Como eu posso amar tanto alguém que eu nunca vi? Como é sobrenatural isso, né? Eu fico pensando, quando desceram aquele corpo da cruz, o que veio no coração das pessoas? A nossa esperança acabou. Estamos entregues novamente à mercê de um governo Estamos novamente entregues a um governo corrupto de Roma. Estamos novamente entregues às mãos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. O que será? Antes nós tínhamos Ele, onde nós íamos lá, tocávamos as suas vestes, éramos curados. Nós tínhamos Ele, onde nós buscávamos ouvir os seus ensinamentos e os nossos caminhos eram iluminados. E agora? Como fica a fé e a crença de pessoas que agora não tem mais Ele lá? Nesses poucos dias que Ele está para ressuscitar. Ainda que estivesse escrito e predito isso nas Escrituras, de que Ele reviveria para sempre, venceria a morte. Pensa vocês, nós lá naquele momento, o quão difícil seria acreditar nisso. Mas pela graça dele nós estamos aqui. E por incrível que pareça, essa palavra que eu trouxe hoje, que Deus me ensinou, já tem quase um ano, por questionamentos que eu fiz a ele, questionamentos saudáveis, tá? Eu não estava questionando ele de forma ruim, não. Eu estava perguntando para ele dúvidas que eu tinha e eu queria muito entender aqueles mistérios. E ele me agraciou com isso. E eu quero compartilhar com vocês. Bom? Tudo bem aí? Pode me ajudar? São vários versículos, ok? Gênesis 1, 2. Deixa na agulha aí o Êxodo 14, 21, por favor. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Grave esse final. O Espírito de Deus se movia por cima da água. Êxodo 14, 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas. Mateus 14, 24 a 32, por favor. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?"
Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Mateus 17, 20. Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Obrigado. Aqui existe uma ligação entre todos esses versículos, ok? Nós já ouvimos inúmeras pregações a respeito dessa passagem de Pedro querendo andar sobre a água. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Isso chega a ser até um pouco cansativo, vamos dizer assim. Eu questionei a Deus em meados do ano passado a respeito disso. Porque eu ouvi 2 ou 3 ministrações a respeito desta passagem e Senhor, eu sempre ouço as mesmas coisas. O homem, hoje podia chamar ele de homem garrafa térmica, né? Pedro, o homem de pouca fé. O homem garrafa térmica. Na época não tinha garrafa térmica. Viu? David. Selo de aprovação, David. Tá? O que é que tem? Qual é o mistério que tem? Qual é o ensinamento? Qual é o proveito que tem aí, Senhor? O caminhar sobre as águas. Por que que o povo lá, na época de Moisés, quando estava saindo do Egito e teve que passar pelo mar, o Senhor não mandou eles andarem sobre o mar? Por que que o mar foi aberto para eles passarem? E Jesus veio caminhando sobre a água. O que que tem aí? Qual é a vantagem? Está ligado à minha fé? Tá, por quê? Ele diz a Pedro o seguinte: homem de pouca fé, porque você duvidou, você perece. Mas olha só que curioso. Você consegue voltar no versículo? É Mateus 14, 20. Mateus 14, 27. Do 27 até o 30. Olha só. O barco estava sendo atacado pelas ondas, pelo vento. Vocês já viram na internet, no YouTube, alguma tempestade em alto mar? Aqueles navios petroleiros, grandes cruzeiros, são navios de mais de 300 metros de comprimento, de incontáveis toneladas. Quando você vê um navio daquele parado no porto, fala, caramba, meu, olha que obra, olha que beleza, olha que bonito. Isso foi feito pelo homem. Que obra bonita essa do homem. Quando ele está lá no meio do mar, ele se apequena de uma forma, mas de uma forma que nós temos que olhar para o mar e dizer assim: caramba, hein, Deus, que obra é essa, hein? Que homem nenhum consegue fazer. Que obra é essa que é o mar? Então, nós vimos na internet algumas imagens, algumas filmagens a respeito disso, e ondas que arrebatam navios imensos, derrubam containers de navios de carga, passam por cima de grandes petroleiros, cruzeiros onde as pessoas estão de férias, são atacados por ondas, quebram janela, derrubam mobília dentro do navio, causam um pânico tremendo. E aí imagina aquele barquinho de pescadores com 12 carinhas dentro, sendo fustigados. É assim que a palavra fala, fustigados. Imagina a dimensão do que estava acontecendo ali. E 12 dos que Jesus escolheu para ensinar e deu a eles a responsabilidade deles divulgarem, ensinarem, anunciarem o Evangelho. Pensa só, e aí, quando eles veem Jesus diante de toda aquela tormenta, vindo, caminhando tranquilamente em cima da água. Imagina, gente, que nós não somos feitos, a estatura do ser humano, ela não é feita para se caminhar em cima da água. Eu vou fazer uma pausa aqui e dar uma explicação. Existe uma força que chama empuxo, é uma força do meio físico,
e é o que sustenta os navios dentro da água. Se você pegar, por exemplo, um barquinho pequeno, um barquinho de metal pequeno, desses que se rema em algum lago, em algum lugar, um barco pequeno, 4, 5 pessoas a remo. Ele é um barco de metal, mas ele é construído de uma forma que quando ele é colocado na água, na horizontal, o peso dele faz com que a água se molde a ele e resista àquele peso. E ele flutua. E aí entram 3, 4, 5 pessoas lá dentro e ele flutua. Se você pegar ele e colocar ele na vertical na água, ele vai flutuar? Não vai. Esse é o ser humano. Vocês já tiveram a experiência de entrar numa piscina ou no mar e boiar? Você consegue boiar na horizontal. Na vertical, você afunda. Ninguém pula na água em pé e fica parado em cima da água. Sabe por quê? Isso quer dizer área por peso. E os pés da gente são muito pequenos em relação ao peso do corpo e ao tamanho do corpo. Agora, quando você se coloca na horizontal, a tua área em contato com a água é muito maior. E aí, tem alguns que conseguem aquela mágica de boiar, outros não, né? Eu tenho que ficar me batendo lá para conseguir. Então imagina, o cara vem andando no meio de uma tempestade. Se em cima da água plana, quieta, sem vento, sem nada, já é difícil, já é impossível para o ser humano, imagina ele vindo numa tempestade. Aquela que se vocês olharem na internet, vai falar, não é possível. E tem mais um agravante, era noite, era madrugada. Hã? Como é que fica, hein? Aí, nós vamos dizer assim, a Bíblia ela cita uma única vez na história das Escrituras que alguém andou sobre a água. E esse único alguém se chama Pedro. Mas e Jesus? Olha lá o primeiro versículo que eu coloquei, que eu pedi, Gênesis 1:2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era um atributo dele. Para ele não era nada difícil fazer isso. Ele podia fazer a hora que ele quisesse. Em qualquer situação. Mas aí vem o cara bocudo e desafia. E aí tem umas situações aqui que me chamaram muita atenção, que foi onde, olhando para as palavras, Deus esclareceu. Tá? O barco já estava a considerável distância da terra, atacado pelas ondas. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Guarda isso. Estendeu a mão. Vamos pegar aqui palavra a palavra. Primeiro eles ficaram aterrorizados. A situação não era nada favorável. E aí, no meio da noite, vem um brilho. É um fantasma. Quando a situação é adversa, cabe a nós enxergarmos um fantasma ou enxergarmos Jesus Cristo vindo estender a mão. Ok? Eles enxergaram o espírito da morte vindo buscar eles. Mas aqueles 12, eles tinham uma promessa. Eles foram os escolhidos a dedo. Eles não estavam ali para morrer. Eles tinham uma missão que ia ser muito extensa ainda na vida deles. A promessa estava sobre eles. Não era a hora de partir. Jesus então diz, quando houve o grito de terror deles, coragem, sou eu, não tema. E aí vem o bocudo e fala assim, se és tu, já duvidou aí. A dúvida dele não foi só lá na hora que ele está perto de Cristo e começa a afundar porque ele desviou o olhar.
A dúvida dele já partiu ali antes de descer do barco. Se és tu, ele acabou de falar, sou eu. E ele duvida. Quantas vezes nós já tivemos esse tipo de atitude? Quantas vezes, olha, Jesus ele se apresenta do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja. Ele se apresenta a nós da forma como ele idealiza naquele momento. Cabe a cada um acreditar que é ele ou não. Eu posso acreditar que é Cristo vindo me estender a mão, ou que é a morte vindo me buscar. Isso aí está no livre-arbítrio de cada um, está na escolha de cada um. Eu posso escolher a forma como eu vou encarar. E aí, quando Pedro fala para ele assim, depois do se és tu, manda-me, uma ordem. Isso é uma ordem. Manda-me. E aí Jesus diz, venha. Pedro imediatamente ele desce do barco e sai bacana andando em cima da água. Bacanão. A Bíblia não conta a que distância Jesus estava do barco. Mas ele foi assim, e quando ele chega lá perto o suficiente para Jesus estender a mão, pegar ele, afundando, Jesus diz, por que você tem tão pouca fé se já anda comigo há tanto tempo? Você não acabou de andar em cima da água, o que é impossível para o ser humano? Qual é o motivo de você não ter fé? E aí eu pergunto a Deus assim, Senhor, qual é a vantagem de caminhar sobre a água? Alguém consegue vislumbrar uma vantagem que seja em caminhar sobre a água? Vocês já pensaram nisso? Eu moro numa área onde alaga. Não tem problema não, eu abro minha porta e caminho sobre a água. Tô bacana, porque eu sou de fé. Tenho fé. Qual é a vantagem disso, gente? Por que mais nenhuma vez isso aconteceu nas Escrituras? É puramente espiritual isso aqui. Sabe qual é o tema da mensagem de hoje? O terreno instável das nossas almas. Nós fomos feitos para andar sobre terra firme, não sobre um terreno que se mexe, que é mole, não tem sustentação. Só que espiritualmente é isso. É um terreno instável. E ele está dentro de nós espiritualmente. Por isso que eu citei como o terreno instável das nossas almas. As nossas almas é que dão espaço para a carne e fica esperando o milagre. Não toma uma atitude. Ora, clama, dobra os joelhos. Eu tenho fé. Pede a Deus por aquilo e fica inerte. Para e espera acontecer. Não acontece. A última ministração que eu tive aqui, eu até dei uma prévia para vocês em relação a isso. Falei, depois quando estiver lá, vai chegar em Deus e falar assim, poxa Deus, eu tive fé, eu clamei, eu pedi tanto, eu acreditei, o Senhor não fez nada. E aí ele vai responder para você assim, com aquele leve tapinha no ombro. Eu fiz, quem não fez foi você. Sabe a mão estendida? Os braços estendidos? Os braços de Deus nunca estão encolhidos. Eles sempre estão direcionados a nós. Sempre, sempre. Sabe por que muitas vezes não nos alcança? Porque nós estamos de braços cruzados. Nós, no nosso orgulho, estamos com os braços recolhidos. E Ele não quer ver nenhum de nós caído. Ele não quer ver nenhum sofrendo. A escolha de descruzar os braços, passar por cima do orgulho e estender em direção a Ele, também é nosso livre-arbítrio. É uma escolha difícil de fazer? Diante do orgulho é. Diante do instinto é. Diante do racional não é. Então eu entendo o seguinte: Pedro andou sobre a água por conta de fé? Não. Ele andou sobre a água por conta de ordem. Manda-me. Mandar é ordem. Eu estou mandando.
Jesus não falou, eu estou te mandando, não, mas Pedro deu a deixa. Ele falou, manda-me. E aí Jesus, venha. Ele andou por ordem, ele não andou por fé. Se ele tivesse andado por fé, ele teria chegado lá, abraçado Cristo e caminhado até o barco. Eu falei, Senhor, eu estou gostando de andar contigo, viu? Eu estou aprendendo e um dia eu quero ensinar. Essa palavra, ela tá com data aqui, ó. 3/12/2022. Só que tem mais, viu? Quando ele entrou no barco, o vento cessou, acabou a tempestade. O barco era o porto seguro deles. Mas no momento daquele, vamos nós nos colocarmos dentro daquele barco. É melhor estar dentro do barco ou é melhor estar na água? É melhor estar dentro do barco tomando paulada, atacado, e esse negócio vai afundar e eu vou junto? Ou é melhor estar na água? Será que eu tenho alguma chance na água ou dentro do barco? Será que eu olho para Jesus e falo assim, só joga um salva-vida e um colete salva-vida para mim? Que uma hora isso aqui vai parar e eu vou sobreviver. Ou será que realmente eu tenho que ter um ato de fé e em cima do terreno instável da minha alma, eu ir em direção a Ele e enxergar que é Ele que está vindo me salvar? Só que quando eu fiz essas perguntas a Deus e Ele começou a me ensinar, logo veio uma tribulação. Eu não vou contar para não estender. E aí, diante daquela tribulação, começou a acontecer comigo. E um dia eu falei, Senhor, fazendo tudo redondinho, tudo certinho, estava tudo indo bem, o que está acontecendo? Você não me perguntou? Você não queria saber o que é caminhar sobre a água? Eu estou te ensinando. Tá? Uma coisa é eu te contar. Uma coisa é eu pegar um livro e te mostrar. Uma coisa é eu pegar a experiência dos outros e te mostrar. Outra coisa é você viver a experiência. Quando você estiver caminhando ali, naquele terreno, dentro daquela tormenta, onde você mal consegue parar de pé, e nem um barco você tem para ir lá e correr e tentar entrar nele, quanto menos o colete salva-vida. Aí é onde você tem que olhar em volta e ver em que direção Jesus está. Lá, de braço estendido esperando você. Quando eu entendi isso, a tribulação cessou, que nem o vento, quando eles entraram no barco. É maravilhoso viver isso. Embora dentro da tribulação, dentro da tempestade, foi doloroso, é desmotivante, mas depois que você encontra Ele e o vento para, é algo inexplicável. Essa palavra ela é baseada em fé, mas qual é o entendimento que a gente tem de fé? Qual é o nosso conceito sobre fé? Alguma vez você se questionou sobre qual é a medida, qual é o tamanho da sua fé? Como eu vou saber se eu posso dizer eu tenho fé, eu creio em Deus e essa é a vontade dele? Como que eu posso dizer isso? Num dos versículos citados aqui diz, Mateus 17:20, porque a fé de vocês que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Aí eu digo assim, eu busco a fé, eu busco intimidade com as Escrituras, eu busco ouvir as revelações de Deus dentro da igreja, dentro das ministrações. E aí eu estou caminhando pela rua e falo, puxa, estou comigo aqui, ó, eu e o Espírito de Deus. O que está acontecendo? Por que não acontece? Por que eu busco, por que eu não encontro? E aí eu vejo um camarada caminhando sobre a água, lá no alagamento, caminhando sobre a água. Aí eu olho e falo, o cara é de fé, rapaz. Esse tem fé, eu não tenho. Eu começo a medir a minha fé por aquilo que eu estou vendo na vida dos outros. Como que é isso? Será que alguém andar em cima da água é uma vantagem? A gente já entendeu que não. Mas se eu ver na minha tribulação alguém andando em cima da água fisicamente, o que eu vou entender? Que quem tem fé é aquela pessoa, não eu.
isso é desmotivante. Eu vou olhar e falar, como que eu vou conseguir algo assim? Quando eu vou conseguir um feito assim? Alguém de vocês aqui já presenciou alguém caminhando sobre a água? Não, eu também não. Alguém aqui já viu ou já ouviu falar de um ser humano com tanta fé, que ele diz a um monte, levanta daqui e precipita lá? Vocês já ouviram falar? Alguém já viu por aí um monte passando pelo ar para ir cair lá do outro lado? Alguém já viu? Eu também não. Eu nem espero ver. Sabe por quê? Isso aqui está no plano espiritual. Mas como que o plano espiritual se liga com o plano físico? Logo em seguida a gente vai entender. Semente de mostarda. Então, é bem claro, e esse versículo já foi incansavelmente ministrado. Não em todos os lugares. Desde que eu acordei para a vida cristã, posso dizer assim, eu escuto falar dessa passagem. Uma semente de mostarda, ela tem 2 milímetros de diâmetro. Ela é muito pequena. Vamos dizer que se eu tiver uma na mão aqui e ela cair da minha mão, vai ser bem difícil de encontrar. E aí Cristo vem e compara a nossa fé com o tamanho de uma semente dessa. Eu falo, o que eu sou? Que fé que eu tenho? Aonde eu vou parar? Porque eu não consigo fazer um monte se precipitar daqui até lá. Levantar daqui e se precipitar lá. Caramba, a minha fé, por mais que eu busque, ela é menor do que essa esferazinha de 2 milímetros de diâmetro. Isso me desanima. Porque eu busco incessantemente, eu participo, eu busco intimidade com as Escrituras, eu quero entender, eu quero aprender e eu não consigo fazer um monte se levantar daqui e precipitar lá. É desmotivante. Fisicamente, vocês já passaram por isso? Não em relação ao monte, mas falar, puxa, quando que essa tribulação vai passar? Quando que essa dificuldade e adversidade vai passar? Quando que Deus vai realmente abrir as portas e janelas do céu e vai derramar bênção sem medida na minha vida? Se eu sou fiel. Vocês já se perguntaram a respeito disso? E isso começa a ser desmotivante. Para que fé? Olha o ímpio. Olha lá aquele lá. E aí eu começo a me basear novamente, a medir a minha fé por conta dos outros. Mas e eu mesmo, a minha ligação com Deus? E o que eu deixo o Espírito de Deus trabalhar na minha vida? Quando que eu tiro a minha vontade de lado e permito que Ele trabalhe? Quando que eu tiro os meus instintos e uso da inteligência, que é a porção que Deus me deu, para pensar e planejar um caminho para seguir com a orientação das Escrituras? Nada será impossível para vocês quando se tiver fé. Então vamos falar da semente. Essa semente, ela não demora a germinar. Só que eu tendo ela na minha mão, eu tenho que primeiro fazer o que com ela? Semear. Estudiosos lá daquela época disseram que essa semente, em alguns lugares, ela é tida como uma erva daninha. Porque ela cresce com tanta rapidez. Quando ela é semeada, ela toma conta do campo de uma forma... E ela rapidamente atinge 1,20 m de altura. Algumas espécies de mostarda, 2,40 m de altura. Perante a uma esferazinha de 2 milímetros, sabe quanto que é isso em proporção? 600 vezes mais. 1.200 vezes mais. E toma conta. Toma conta de uma forma que você pode colher e naquele terreno vai nascer de novo. Aí, Senhor, o que isso quer dizer, hein? Fazendo uma pesquisa, aí diz assim, a partir de pequenos começos, 2 milímetros, nós obtemos grande crescimento, 1,20 m, 2,40 m, e toma conta. Em uma outra passagem, me ajuda aí? Mateus 13, 31
32 e 33. Os caras são rápidos aqui, hein? Eu peço antes de eu me virar. Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como que um homem pega e semeia na sua terra. Vai. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. E aí ele vem com uma outra parábola complementando essa da semente de mostarda. Jesus contou mais esta para o povo: o reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Obrigado. Olha lá, primeiro, a semente de mostarda é comparada, ou a nossa fé é comparada ao tamanho da semente de mostarda. Depois ele vem e compara o reino dos céus à semente de mostarda. Hã? Qual é a dimensão disso no nosso entendimento? Por que ele diz assim? Se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, você poderá fazer coisas sobrenaturais. E aí ele diz: o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda. Tem uma ligação nisso? Quando eu semeio essa semente, quando eu jogo no meu campo, quando eu jogo ela na terra, e ela começa a crescer, ela está crescendo dentro de mim, ela está frutificando dentro de mim. Esse é o reino de Deus, a semente de mostarda, que quando eu sou terreno fértil, ele começa a crescer dentro de mim. E aquela esferazinha de 2 milímetros, ela passa a ser uma árvore tamanha, e ela toma conta de um campo inteiro, e mesmo sendo colhida, ela ainda germina e frutifica. Esse é o reino de Deus crescendo dentro de cada um. A pequena semente de mostarda, aquela comparada à minha fé. E aí, diante dessa palavra, diante dessas duas comparações, preciso eu tentar medir a minha fé mediante a dos outros? Preciso eu olhar a prosperidade dos outros para medir a minha fé em relação a deles? Não. Eu sei quem eu sou e eu sei com quem eu ando. Eu sei quem é que frutifica dentro de mim. É assim. Naquela época em que aquele povo saiu do Egito, Deus não deu a ordem para eles passarem por cima da água. Sabe por quê? Deus também deu esse entendimento. Ele conhecia a fé daquele povo. E não era uma fé inabalável. Eles eram contaminados pelo Egito. O Egito tinha muita corrupção, tinha homossexualismo, idolatria, tinha de tudo que não era bom tinha lá. E o povo cresceu com aquilo, o povo viveu em meio àquilo, pegou aquilo como referência. Quando chega um cara que foi resgatado numa cesta no rio pela filha do faraó, é criado dentro do palácio, com todas as mordomias, e ele podia muito bem continuar vivendo lá dentro, com tudo que ele tinha e mais o que ele quisesse, mas ele resolveu sair de lá e ir servir a um chamado do Senhor. Ele abriu mão de todo aquele conforto, de toda aquela riqueza, e foi atender a um chamado de Deus, porque ele sabia quem era o Deus dele. Só que as pessoas que foram resgatadas, tiradas dali daquela nação, para uma nação pronta, para uma cidade pronta, aonde Deus diz assim: lá tudo é melhor, como vocês nunca presenciaram. Nossa, mas aqui nós temos tanta coisa boa. Não, vocês não conhecem lá. Eu vou levar e vou dar a vocês, porque a minha promessa é maior do que o que vocês podem pensar ou pedir. Essa é a minha promessa para vocês. Assim como era a promessa para os caras que estavam lá no barco, os 12, achando que era a morte vindo buscar eles. Qual é o Deus que você serve? Qual é a promessa que você tem para a sua vida?
Qual é a intimidade que você tem com a Escritura? Qual é a intimidade que você tem com Deus? Como tem sido a medida da sua fé? Você tem algum instrumento que mede o tamanho da sua fé? Deus tem. Quando Ele olha a sua motivação, Ele começa a te prosperar. E um outro entendimento que Ele me deu nesses questionamentos em relação à fé foi no braço estendido. Quando eu tenho um sonho e eu clamo por esse sonho, eu sei que eu, por minhas forças, eu não vou conseguir. Mas se eu pedir a Ele, Ele vai me dar. Se eu creio nisso, eu vou, eu clamo, eu dobro os meus joelhos, eu confesso a Ele que Ele é o Senhor da minha vida. E Ele, quando olha para mim, Ele percebe a minha motivação, Ele estende o seu braço a mim e diz assim: ei, dá aqui tua mão. Vamos construir esse sonho juntos? Aí o sobrenatural começa a acontecer. É fácil ajoelhar, pedir. É fácil, no meu secreto, clamar. É fácil eu ler as escrituras. Tudo isso é fácil. Fazer não é fácil. Então a fé, ela ocorre no plano físico, mas ela também no espiritual, mas ela também ocorre no físico. Lembra que eu falei agora há pouco aqui? Nós vamos aprender como é que liga o plano espiritual com o físico. Por que eu tenho que aprender a caminhar sobre a água? Isso está no plano espiritual. Caminhar sobre a água exige um esforço tremendo, fisicamente impossível, mas é um esforço tremendo. E sabe como é que chama? Sabe qual é o nome que se dá a esse esforço? Fé. Quando eu me esforço, Deus olha para mim, Ele se agrada da minha vida e Ele fala: vem, esse é o teu sonho, é o meu também. Só que eu quero que você participe da construção dele. Nós vamos construir isso juntos, para minha glória, para a tua honra. E aí, quando essa árvore, essa semente de 2 milímetros tiver 2,40 metros, e a Escritura diz que os pássaros vêm se abrigar à sombra dela, é Deus trazendo a você pessoas necessitadas ao abrigo do teu conhecimento que Ele te deu, para usufruir do sonho dele que você construiu junto com Ele. Amém? Amém? Aquele povo não passou sobre a água porque certamente eles afundariam. E se um afundasse, 2, 20, todos os outros iam parar de caminhar para ver o que estava acontecendo com aqueles. E o povo todo, o povo da promessa que Deus fez a Abraão e multiplicou através da família de José dentro do Egito, ia perecer no mar, porque não sabia caminhar sobre a água. Fisicamente não ia caminhar. E aí Deus faz o quê? Abre o mar. Nas Escrituras tem mais uma passagem onde ele abre, mas não me lembro se é o mar ou se é um rio, que é quando estão realmente conduzidos por Josué para a terra do Rio Jordão. Obrigado. O Rio Jordão. E aí é dito ao povo o seguinte: quando chegarem ao Jordão, os primeiros que entram são os levitas que estão transportando a arca. E quando eles pisarem as margens do Jordão, a água cessará de correr. E assim foi. Aqueles que carregavam a arca, eles ficaram parados naquele ponto e podia se ver com os olhos a água retida ali em cima. Ela não corria mais no leito do rio e para lá seco. Depois que todos atravessaram, aí eles seguiram com a arca e as águas tomaram o seu rumo novamente. Mas caminhar sobre a água foi uma única vez. O terreno instável das nossas almas. Eu tive uma prova muito grande, quando eu dei aqui para vocês a data que eu escrevi isso. Eu escrevi isso para... Depois de aprender, é claro. Eu tive um amigo que foi injustamente preso. E eu relatei tudo isso e mandei para ele. E eu acredito que ficou tão marcado na minha vida quanto na dele.
Só que quando chegou mais à frente em dezembro, por motivo de força maior, eu tive que assumir uma empresa de família. E houve uma motivação por assumir essa empresa. Uma empresa de 28 anos de mercado. O pastor conheceu, o Tony conheceu, Ana. Existia uma motivação. Só que quando eu cheguei lá, olhando as finanças da empresa, falei, Senhor, que desafio vai ser esse? Olha, se eu soubesse que estava desse jeito aqui, eu não tinha feito essa proposta de assumir essa situação. E aí eu pego os funcionários de lá e pergunto para eles, vem cá, vocês que já trabalham aqui há tanto tempo, diz para mim o que acontece. Diz para mim como, eu quero de vocês alguma informação, alguma dica, alguma vivência, para eu entender o que tem que ser feito aqui. E aí um deles disse assim, nós temos que baixar os preços. Eu falo, cara, não tem dinheiro, eu vou baixar preço? Aí o outro fala assim, tem que repor mercadoria. Não tem mercadoria para venda. Não tem dinheiro, Senhor. Como é que eu posso entender que um lugar que tem uma conta bancária desse tamanho aqui, ó, vamos falar, 2 milímetros, tamanho de uma semente de mostarda? E aí os caras vêm e falam para mim assim, caminha contrário aos instintos. Nada contrário da correnteza. Caminha contra o vento. Vocês estão entendendo? Não tem dinheiro e eu tenho que diminuir preço. Na cabeça, no instinto, fala assim, o faturamento vai ser menor. Tem que pegar o que tem e comprar mercadoria. Eu falo, mas tem tão pouco, não dá para comprar nada. Só que eles estavam certos. E aí, debaixo de oração e debaixo de um propósito, aquilo prosperou. Traçamos um plano para 1 ano. Falta 1 mês. E os resultados colhidos ali são surpreendentes. E eu, a cada dia que eu caminho para lá, eu agradeço ao Senhor. Porque não foi pela minha mão, não foi pelas mãos daqueles funcionários, mas foi pela graça dele, mas foi porque nós decidimos por ele. Foi porque nós dissemos assim na oração, Senhor, é a nossa meta, é o nosso objetivo. E aí ele estendeu o braço. E nós estamos construindo aquilo juntos e olha, é algo assim maravilhoso, que se olhar para trás, há 11 meses atrás, não era possível. Agora sabe qual foi o propósito? Isso eu falei para eles desde o início. Eu não vim aqui pela empresa, eu não estou vindo aqui pelos ganhos, pelo dinheiro, pelo patrimônio, eu estou vindo aqui pelas vidas. Porque eu sei que a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês tira sustento daqui de dentro. Senhor, é isso que eu quero, preservar os empregos. E nós conseguimos. Glórias ao Senhor. É maravilhoso, gente. Caminhem com Ele, aprendam com Ele. Eu tenho aqui em Hebreus 11, consegue colocar? Coloca só o primeiro. Lembra que eu falei que fé é esforço? Caminhar sobre as águas tem um esforço tremendo, espiritual. Como que é o cérebro do ser humano que o Ref ensina? Acomodado, rotineiro, preguiçoso. Imagina o restante do corpo que é controlado pelo cérebro. E isso nós temos que ir lá e mudar. Nós temos que tomar as rédeas das nossas vidas e falar, ei cérebro, quem governa aqui é Deus. Não tem folga para você não, tem esforço. Quer vencer? Tem esforço. Quer ter fé? Acredite no Senhor. Caminhe sobre a água. Hebreus 11, ele é um capítulo extenso. São 40 versículos. 40 versículos, eu tenho ali um pouco menos de 6 minutos. Vocês vão suportar, tá bom? Eu vou explicar o primeiro.
A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sabe como é que eu explico esse versículo aqui? Semente de mostarda. Além dela ser a menor, ela é a mais resistente. Eu tive o privilégio de aprender isso num discipulado nosso, falando a respeito disso, e uma pessoa lá, que infelizmente não está hoje aqui, mas eu espero que ouça essa mensagem, que ela teve grande importância nisso, ela com muita propriedade, porque ela aprendeu, ela nos ensinou, que a semente da mostarda, ela não é só pequena, ela é resistente. E a nossa fé, ela tem que ser resistente, ela tem que ser persistente. Tem que existir confiança. O que esse versículo fala? Volta lá no 1. É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Resistência. Semente de mostarda. Persistência, resistência. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Confiança. Eu confio no Deus a quem eu sigo. Eu confio no Deus que me toma pelos braços, me coloca de pé e constrói o sonho dele junto comigo. Porque quando eu participo da construção, o valor é outro. Quando eu fico inerte esperando acontecer, o valor é outro. Quer participar do que Deus quer fazer na sua vida? Quer construir junto com Ele? Imagina trabalhar junto com Deus, Ele sendo seu chefe. Tem alguma coisa para dar errado? Naquilo que você diz assim, é ali, eu quero fazer, eu quero construir ali. E aí Ele fala, vai que vai dar certo. Há dúvida? Se houver dúvida, não saia do barco. Fica no barco. Não caminhe em direção a Jesus. Se tiver dúvida, fica no barco. Fica lá com os outros 11, porque um foi bocudo, peitudo, os outros 11 ficaram quietos. Tá? Só vendo o bocudo se dá mal. A gente não precisa de pessoas assim com a gente não. Tá? Os outros 39 versículos, bacana, legal, lição de casa para vocês. Quer aprender o que é fé? Que Hebreus 1 traz assim, ó, uma história de tudo que aconteceu na Bíblia até aqui. Se esforça. Esforço físico. Vai ler. Eu quero deixar essa curiosidade na cabeça de vocês. Vocês vão pesquisar, vocês vão buscar o Hebreus 11 inteiro, 40 versículos, e vocês vão, resumidamente, entender exemplos imensos de fé. Tá? Por fim, um recado. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Como é que você consegue? Puxa, não está fácil, Senhor alivia. Está difícil porque eu quero que você cresça. Está difícil caminhar sobre a água? Tá, a tempestade vai aumentar, sabe por quê? Eu não dou um fardo maior do que você pode carregar. Eu conheço a tua força, você precisa conhecer a tua força. Eu já sei qual ela é, e você sabe? Porque você não sabe, você está sentado ou até ajoelhado, me pedindo aquilo que você tem que fazer junto comigo. Não vou te aliviar. A vida não está fácil, repito, trate de ficar mais forte. Onde está a receita para ficar mais forte? Na intimidade com Deus. Amém? Beijo para vocês.